Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao momento que nos unimos em um só coração, tranquilizando nossos pensamentos e elevando-nos a Jesus, para juntos refletirmos sobre a passagem "Os sãos não têm necessidade de médico". Gostaria de iniciar lendo a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 a 13, que também é o trecho inicial da passagem do Evangelho de hoje. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: "Segue-me". E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores?" Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: "Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Bom, queridos amigos e amigas, essa passagem nos conta sobre Mateus, um grande cobrador de impostos da época. Lembremos que Mateus se chamava Levi e, após ser convidado por Cristo a caminhar junto a ele como seu discípulo, ele mudou seu nome para Mateus. Então, Mateus, um grande cobrador de impostos, um cargo de muito poder, estava trabalhando quando Jesus o viu e o chamou para segui-lo. E Mateus logo se levantou e seguiu a Cristo. Quando ele chegou em casa, Mateus quis preparar um jantar, um banquete que era muito comum naquela época para receber o Cristo e seus discípulos em seu lar. Então, quando Jesus veio, entrou na casa de Mateus, sentou junto à mesa de seus amigos, publicanos e pecadores, como é colocado na passagem, os fariseus passaram e viram aquela cena e ficaram se questionando por que o Mestre Jesus estaria na casa de um pecador, de um cobrador de impostos. E o Mestre responde: "Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes." E Cristo ainda acrescenta, para que os fariseus compreendessem que ele não queria sacrifício, mas sim misericórdia. E encerra dizendo: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Cristo sempre esteve ao nosso lado, nos ensinando o caminho do bem, pois nós somos os doentes. Nós somos os pecadores da passagem anterior. Somos ainda almas enfermas em busca do alívio de nossas dores. Mas agora pensemos: já notaram que cada pessoa reage de uma forma quando está doente fisicamente? Há aqueles que por medo procuram a todo instante o hospital. Um mero espirro para eles já é um sinal de procurar um médico. Outros, quando se encontram enfermos, adoram esse estado. Realmente se sentem bem por estarem doentes e não desejam se curar, pois usam disso para se abster dos compromissos terrenos. Enquanto isso, há os que, mesmo doentes, não procuram um médico, não procuram remédio ou qualquer forma de curar-se, pois o orgulho
fala mais alto, ao mesmo tempo que reclamam a todo instante do estado em que estão, acreditando estar doente por estar sendo punido. Porém, há os que, quando doentes, se conscientizam do estado que se encontram e buscam todos os meios benéficos para se curarem. Com bom ânimo, acrescentam uma rotina mais saudável, realizam escolhas mais positivas em sua vida e compreendem que a doença é um estado passageiro de aprendizado. Bom, para muitos é nítido que quando o corpo encontra-se em desequilíbrio, que se atente aos sinais e busque uma solução para retomar a harmonia do organismo. Da mesma forma que nossa alma, ainda enferma e em estado de desequilíbrio devido às escolhas perniciosas que fizemos no passado e ainda nessa existência, chama-nos a buscar uma solução para recolocá-la em equilíbrio. Porém, da mesma maneira que cada um reagirá ao estar doente, como vimos anteriormente, cada alma também reagirá a seu estado de sombra. Alguns procurarão a luz, enquanto outros irão preferir continuar no ócio espiritual. Mas Jesus convida a todos, chama aos cansados, aos oprimidos, aos pecadores e aos aflitos. Cristo estende sua mão aos corações que, arrependidos por seus erros, desejam mudar. Almas enfermas que almejam curar-se e buscam por isso. E quando estamos nas sombras, o único remédio é a luz. E essa luz se encontra nos ensinos de Jesus, em cada verso que ele nos convida à caridade, à humildade, ao amor ao próximo, à paciência, ao perdão e a todas as virtudes e sentimentos que elevam a alma. E assim como na passagem que iniciou nossa reflexão de hoje, Jesus, sentando-se à mesa, ao lado de Mateus e dos pecadores, ele também está ao nosso lado, nos chamando para segui-lo. Mas como estamos reagindo a esse convite? Estamos sendo como os doentes que preferem se manter no estado que se encontram e fugir das responsabilidades? Estamos sendo como os orgulhosos que acomoda-se no estado de reclamar que nada dá certo em sua vida? Ou estamos humildemente compreendendo o nosso estado de almas enfermas, olhando para nosso interior com coragem e vendo as nossas sombras, as sombras do egoísmo, do não perdoar, da vaidade exacerbada, da inveja, do ciúme, da fofoca, e com isso aceitando o convite do Cristo para curar-nos? Queridos amigos, Mateus, mesmo na má vida que alimentava e nos desejos baixos que se entregava, abriu as portas de seu lar para receber o Cristo. Façamos o mesmo, por mais que em nosso coração ainda se encontre ideias perniciosas, abramos as portas da alma para receber Jesus, pois o Senhor não deseja que estejamos perfeitos para recebê-los, mas sim que tenhamos boa vontade e esforço em viver teus ensinos, como ele nos disse, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
que assim seja. Um excelente dia a todos. Nos encontramos amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do Evangelho diário. Que assim seja. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias.